A menos que seja em um filme de viagem no tempo ou num romance de ficção científica, pode parecer impossível para as pessoas do passado falarem diretamente conosco. No entanto, as cápsulas do tempo são capazes de dar vida a um período específico de tempo. Quer estejam escondidos em bunkers ou garrafas de vidro, esses tesouros perdidos nos dão um vislumbre fascinante de como seria viver centenas de anos atrás. Então, vamos ver as descobertas mais incríveis de cápsulas do tempo. Número 10. Cápsula do tempo de Steve Jobs. Essa cápsula pode não ser a mais antiga da lista, mas pode ser a mais reconhecível apenas pelo nome. Quer dizer, tecnicamente, a cápsula do tempo de Steve Jobs não tem tudo a ver só com ele. Ele apenas contribuiu com o mouse que estava usando em seu computador da época. Os outros itens que foram enterrados em uma conferência de tecnologia em Aspen, em 1983, eram todos parte de uma cápsula intitulada "O futuro não é o que costumava ser". No final das contas, os criadores do tubo de 4 metros de comprimento estavam certos, porque quando chegou a hora de desenterrar, eles simplesmente não conseguiram encontrar. A cápsula foi revelada com 13 anos de atraso, já que em 2000, quando deveria ser inaugurada, não conseguiram encontrar o local exato em que estava enterrada devido a mudanças naturais da paisagem. Quanto ao que realmente continha, havia todos os tipos de guloseimas dos anos 80, uma gravação do Moody Blues e um Rubik's Cube, entre milhares de outros itens. No entanto, talvez o melhor achado tenha sido doado pelo presidente da conferência, que acrescentou um pacote de 6 cervejas para os trabalhadores que desenterraram a coisa. Que atencioso! Número 9. A caixa Detroit Century. Obviamente, temos nossas próprias ideias sobre o que o futuro reserva para a humanidade, mas como as pessoas de 100 anos atrás esperavam que fosse o nosso presente? Bom, agora nós sabemos a resposta, pelo menos quando se trata de pessoas que viveram em Detroit. A caixa Detroit Century foi enterrada em 1900 e desenterrada no milênio para comemorar os 300 anos da cidade. Entre os itens, continha cartas dos empresários e cientistas mais proeminentes de Detroit, que previram como o mundo seria quando a cápsula fosse finalmente aberta. Parte do que eles previram já foi provado ser verdade, pois eles previram que encontraríamos uma maneira de transformar nosso lixo em energia. No entanto, muito do que eles presumiram ser um dado, na verdade, não aconteceu. Por exemplo, eles presumiram que era apenas uma questão de tempo até que a América tomasse posse do Canadá. Eles também previram carros voadores e uma média de vida de 140 anos, coisas que acho que todos nós queremos ver em nosso futuro. Número 8. A mais antiga cápsula do tempo da América. A triste verdade é que nem todas as cápsulas de tempo são abertas quando deveriam ser. Na verdade, muitas nunca nem são abertas. Quer estejam enterradas e escondidas muito bem, ou apenas esquecidas, muitas delas nunca verão a luz do dia. No entanto, em alguns casos de muita sorte, elas são redescobertas, e às vezes completamente por acidente. Esse foi o caso da cápsula do tempo mais antiga da América, que foi enterrada pelo próprio revolucionário americano Paul Revere. Foi enterrada pela primeira vez em 1795 e colocada na pedra angular da Massachusetts State House. Ela foi retirada e enterrada 100 anos depois, mas então ficou esquecido até 2014, quando foi redescoberto por construtores que tentavam consertar um cano de água quebrado. Tratava-se de uma pequena caixa de metal pesando cerca de 5 quilos, contendo um conjunto de itens comemorativos, como 23 moedas, uma medalha decorada com a cabeça de George Washington e 5 jornais. Uma das moedas na caixa, um Pine Tree Shilling, foi feita em 1652 para uso dos colonos de Massachusetts, sem o conhecimento da monarquia britânica. A cápsula do tempo do monumento de Washington também foi encontrada completamente por acidente, quando os renovadores olharam atrás da placa de bronze, em homenagem ao centenário do monumento. A cápsula é de 1915 e contém um retrato do escritor do Star Spangled Banner, bem como recortes de jornais e uma cópia do discurso de despedida de Washington. Número 7. Cápsula do Hospital Psiquiátrico dos anos 50. Quando você pensa em cápsulas do tempo, seu primeiro pensamento provavelmente não é assustador, mas acredite em mim, esse aqui realmente é. Enterrada em 1958, essa cápsula foi encontrada embaixo de um antigo hospital psiquiátrico e continha uma mensagem bastante intrigante dos médicos que trabalhavam por lá. A cápsula continha um filme que mostrava muito a cerimônia da cápsula, bem como uma mensagem dos médicos para os psiquiatras do futuro. Infelizmente, a maior parte do áudio foi perdida, mas está claro que eles estão falando sobre as técnicas que usavam em pacientes, e se perguntando o quanto disso ainda é relevante no futuro. Você deve conseguir adivinhar isso sozinho, mas a resposta é não muito. Os dois médicos fazem referência à terapia de eletrochoque, que é relativamente incomum atualmente, mas também algo muito mais assustador.
Eles também mencionam o uso de terapia de choque de insulina em pacientes, que envolve dar a eles uma dose tão grande de insulina que eles entram num estado de coma por semanas. É muito interessante ver quais práticas eram consideradas de ponta para eles, mas eu sou grato que muitas delas foram enterradas com a cápsula do tempo. Número 6. Cápsula do tempo da Expo 70. Então, em 1968, duas empresas japonesas, Panasonic Corporation e The Mainichi Newspapers, decidiram celebrar a Exposição Mundial do Japão de 1970. No final, eles decidiram colaborar em duas cápsulas do tempo, cada uma contendo 2.098 objetos e itens que representam a cultura japonesa e as conquistas de sua civilização. Demorou mais de 3 anos para planejar e criar. As duas cápsulas foram enterradas em frente ao castelo de Osaka e são idênticas em todos os aspectos, exceto na data em que podem ser desenterradas. Veja, a cápsula superior foi aberta pela primeira vez em 2000 e será aberta a cada 100 anos depois disso. No entanto, a cápsula inferior vai permanecer no subsolo por 5.000 anos, após ter sido enterrada pela primeira vez. O objetivo de ambos é apresentar uma imagem da vida na década de 1970, e eles contêm mais de 5.000 itens no conjunto. Esses itens variam de arte física e literatura a música, romances gravados e imagens. Todas foram tratadas com técnicas de preservação ultra atualizadas, e a cápsula superior vai ser reembalada e cuidada toda vez que for aberta. A questão é, quando elas forem abertas pela última vez em 5.000 anos, quantos itens as pessoas do futuro serão realmente capazes de identificar? Número 5. Whisky. É surpreendente quantas cápsulas do tempo incluem álcool. Parece que seja uma caixa de cerveja ou uma garrafa de whisky. Adicionar uma bebida para as pessoas que descobriram sua cápsula é uma ideia bastante popular. Dito isso, não tenho certeza se o próximo cara recebeu o memorando. Um indivíduo não identificado enterrou uma garrafa de uísque sob a prefeitura de New Hampshire em 1944, mas se esqueceu de incluir o uísque. Em vez disso, ele encheu a garrafa com uma moeda e alguns recortes de jornal, bem como um bilhete se desculpando pessoalmente por beber o uísque. As equipes de construção na Escócia se saíram um pouco melhor, pois uma garrafa de uísque de 121 anos que encontraram estava realmente cheia. A garrafa estava em uma caixa de metal enferrujada escondida dentro da pedra fundamental de uma ponte, que foi novamente descoberta por acidente. A caixa também incluía jornais velhos e um pergaminho de papel, mas a verdadeira questão era se alguém tinha permissão para beber o álcool. No entanto, a recompensa pelo mistério mais estranho do álcool em cápsula do tempo vai para essa cápsula no estado de Washington. Ela foi encontrada dentro de um projétil de artilharia quando voluntários decidiram movê-lo, e encontraram uma série de tesouros dentro. Mesmo que as revistas e isqueiros da Primeira Guerra Mundial fossem muito legais, algumas coisas realmente estavam faltando, e um bilhete foi deixado para provar isso. O bilhete simplesmente dizia, "Obrigado pelo conhaque". Então acho que pelo menos o primeiro a descobrir a cápsula se divertiu. Número 4. A cápsula do tempo de Westinghouse. Outra cápsula que não será aberta por 5.000 anos é a de Westinghouse, que está alojada no que é chamado de o Poço Imortal. A cápsula foi enterrada em 1938, no local da Feira Mundial de 1939 em Nova York, e está prevista para ser aberta em 6.939. No entanto, o mais interessante sobre essa cápsula é que não estamos nem 100 anos depois de seu enterro, e no entanto, grande parte dela já está desatualizada. A cápsula contém mais de 100 itens, mas muitos deles já estão obsoletos em nossa nova era moderna. Alguns são estranhos e inofensivos, como o pó para dentes que substituímos por pasta, mas alguns são francamente perigosos. Por exemplo, os fabricantes de cápsulas pensaram que era essencial incluir uma telha de couro popular, que na verdade tinha sido revestida com amianto para torná-la resistente às chamas. No entanto, alguns dos itens são tão charmosos que eu meio que gostaria que eles voltassem. Quer dizer, os carros de brinquedo provavelmente serão populares para sempre, mas o da cápsula do tempo é realmente único. Feito de lata, o brinquedo movido à mola é pintado à mão e cheio de engrenagens, sem dúvida tornando ele muito mais legal do que o tipo de controle remoto que temos agora. Número 3. A mensagem numa garrafa mais antiga já encontrada. Mensagens em garrafas podem ser um clichê, mas na vida real elas aparecem com muito menos frequência. Isso não é surpreendente, porque hoje em dia temos maneiras mais convenientes de comunicação, e essas garrafas precisam vencer a batalha contra os elementos. Por mais triste que seja pensar nisso, muitas das garrafas que existiram já foram destruídas ou perdidas no fundo do oceano, com as mensagens dentro dela tão inundadas que não podem mais ser lidas.
No entanto, ocasionalmente, elas aparecem em condições milagrosamente boas e também têm uma história incrível para contar. Essa garrafa foi encontrada quando foi parar em uma praia na Austrália e tinha 132 anos, o que a torna a mensagem mais antiga em uma garrafa do mundo. Ainda mais legal era a parte de um experimento alemão para rastrear rotas de navegação pelo Observatório Naval Alemão, o que significa que pode haver ainda mais por aí em algum lugar. Número 2. A Cripta da Civilização. Batizada como The Crypt of Civilization em inglês, ela definitivamente tem o nome mais legal de qualquer cápsula do tempo nessa lista, mas também tem uma das histórias mais interessantes. Foi proposto pela primeira vez em 1936, 6.177 anos após o início do primeiro calendário da história, o calendário egípcio, que começou em 4.241 a.C. Seu criador, um professor e escritor chamado Thornwell Jacobs, queria que o mesmo tempo passasse antes de ser aberto, o que significa que as pessoas em um futuro distante poderão ver o seu conteúdo no ano de 8.113. Obviamente, isso está muito longe. Então Jacobs não podia se arriscar sobre o que os humanos futuros entenderiam. Portanto, além das 640 mil páginas de microfilme na cripta, a sala também inclui um gerador eólico e outra máquina para se o gerador e o leitor de microfilme quebrarem. Há também uma máquina que é capaz de ensinar qualquer futuro humano que entenda inglês. Então, eles são capazes de entender as muitas gravações de voz na cripta, que incluem todos os tipos de gravação, de Stalin a Popeye o Marinheiro. No entanto, existem alguns itens na cripta que fazem um pouco menos de sentido. Por exemplo, tenho certeza de que as pessoas no futuro vão ficar um pouco assustadas com os 2 manequins parados perto da porta e o besouro ornamental de plástico que decidiram incluir. Número 1. A Ópera de Paris e a cápsula MIT. A Ópera de Paris já é famosa por ter um fantasma que espreita no porão, mas há outra coisa antiga enterrada lá também. Isso mesmo, em 1907, um grupo de homens se reuniu embaixo da ópera e começou a trabalhar em sua própria cápsula do tempo. Quando foi finalmente enterrada em 1912, continha 45 discos prensados em cera, bem como um gramofone para tocá-los. No entanto, como eles sabiam que a tecnologia de gravação iria mudar antes de ser inaugurada em 2012, eles também adicionaram instruções sobre como trabalhar um gramofone e uma série de agulhas sobressalentes para usar. Aqui está um fato interessante. Agora você pode comprar todos os discos que foram encontrados na cápsula do tempo em forma de CD, caso você realmente queira ser vintage e vivenciar um pouco da época de 1900. No entanto, os compositores da Ópera de Paris não são os únicos grupos de gênios que se juntaram para fazer uma cápsula do tempo. Em 1957, o presidente do MIT e uma equipe de cientistas enterraram suas próprias cápsulas e especificaram que não deveriam ser abertas até 2957. Infelizmente, foi encontrado um pouco mais cedo, em 2015, mas o atual presidente do MIT decidiu homenagear os seus desejos e deixá-los bem guardados. Quanto ao que contém, inclui novas moedas e uma cópia de A Scientist Speaks, bem como um pequeno recipiente de penicilina. O tubo também foi preenchido com gás argônio, que manteve o seu conteúdo intacto até agora, e irá garantir que tudo vai sobreviver até a data de abertura programada em 900 anos ou mais. E aí, qual cápsula você mais espera que as pessoas abram? E você já fez a sua própria cápsula do tempo? Se não, quais são as 3 coisas que você colocaria nele para representar a sua vida agora? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima!